Irmãos, esse dia 31 de outubro, para quem não sabe, foram comemorados 500 anos da Reforma. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu acho muito importante hoje. Você professa a fé que você professa porque Deus usou grandes homens para falar sobre a palavra dele, para quebrar alguns paradigmas, para nos dar a liberdade que nós temos hoje. Deus sempre faz assim. Vou falar um pouco aqui de Lutero, né, que é considerado um dos pais da Reforma. Ele que deflagrou a Reforma, mas a gente sabe que tem outros pré-reformadores. E eu fico triste, irmãos, porque infelizmente nós falamos mais de Halloween do que de Reforma. Infelizmente na escola os alunos, e principalmente os jovens, nossos jovens, estão mais preocupados com Halloween do que da Reforma. E olha, nós precisamos conhecer nossa história. Nossa história não começa lá em Boston, pela equipe Risca Sal, que alguns de vocês sabem. Nossa história começa lá em Atos, né? E Deus vem levantando homens, levantando pessoas, homens e mulheres dele, para dar o sangue, para que a gente pudesse ter o entendimento mais claro. Então lá em 31 de outubro de 1517, Lutero, ele prega na capela de, eu esqueci o nome, Wittenberg, e ele prega as 92 teses, e essas teses, ele contesta cada coisa que a Igreja Católica, como a Igreja Romana, dominava a religião e dizia o que era religião. Então, para você entender, e o tema de hoje, né, como o Miqueias falou, se você gosta de tema, né, alguns estão, nossa, cadê o tema? Então, o tema de hoje é Lutero, as 5 solas e Tiago, capítulo 2. Você vai entender o que isso significa. Alguém já ouviu falar sobre 5 solas? Ou 5 somente? Bom, um ou outro aqui, né? Mas olha, isso é extremamente importante. E eu vou explicar o que elas são, mas para que você tenha uma ideia, as 5 solas é a maneira, ou 5 somente, é a maneira que pessoas tentaram resumir a Reforma, e você vai ver como isso tem a ver com a vida. Uma coisa que eu queria falar para você, e eu quero que você entenda bastante, para que você tenha discernimento, entenda até mesmo a história, até mesmo a palavra de Deus, você precisa entender os contextos. Então vamos lá, na época de Lutero, eu entrar em algumas escrituras, para você entender por que ele se levantou contra a Igreja Romana, a Igreja Católica. Lutero, ele viveu numa época onde a gente chamava, onde até hoje se é conhecido como a Era das Trevas. Por que ela chamava a Era das Trevas? Porque o mundo estava mergulhado na ignorância. As pessoas não sabiam ler. Poucos eram que tinham acesso à leitura. Então imagina, se você não sabe ler, como que você vai aprender sobre a palavra de Deus, por exemplo? Eu fico triste também, né, se você pensar, eu acho que muitos não sabem, se você não sabe nem o que é a Reforma, você não sabe que nós temos ensino público. Quem iniciou essa ideia foi os reformadores. Por quê? Se você vai ler a Bíblia, você precisa aprender a ler. Então Lutero desenvolve, junto com os reformadores, o quê? O ensino público. Ele começa a ensinar. Então, se você está na universidade, as pessoas ficam batendo no peito, querendo falar sobre educação, fala para eles que quem começou a educação foi a Reforma, né? Se não tivesse a Reforma, não teria educação pública, ou pelo menos demoraria bastante. E isso é história, eu não estou inventando nem puxando sardinha, isso é história. Então imagina, você viver numa época onde as pessoas não sabem ler, onde você tem um Estado forte, onde, na verdade, você tem uma igreja forte que dita tudo que acontece desde o seu nascimento até a sua morte. O que você sem leitura vai fazer? O que você sem conhecimento vai fazer? Se homens que se determinam autoridades espirituais falam coisas que você tem que seguir, você vai questionar como se você não tem conhecimento. Por isso, irmão, o conhecimento é importante. Por isso que eu fico triste que hoje nós estamos numa era onde existe tanto conhecimento e tão poucas pessoas que têm o conhecimento. Muita informação, muita ideia vazia. Alguns pegam uma coisa que arrepia
estudar, sem querer saber se aquilo é verdade ou não, vivendo numa era também de trevas. É por isso que as pessoas têm acreditado em coisas que não são reais. Eu quero te encorajar a você estudar mais a sua Bíblia. A busca de Lutero para conhecer a Deus acabou transformando o cristianismo em todo mundo. E aí depois os reformadores, eles falaram, vamos tentar resumir o que significa a reforma, e eles criaram 5 solas. Desculpa, tomar água. 5 solas. A primeira sola, os 5 somente, é sola fide ou somente pela fé. O que os reformadores, você vai entender o contexto que eu vou falar. Eu vou só dizer rapidamente aqui, durante minha pregação eu vou explicar. Somente pela fé, pregava que a salvação, e prega, e é verdade, a salvação é somente pela fé e não por obras. Por isso que eu coloquei no meu tema aqui no final. E como que a gente harmoniza isso com Tiago 2,14, que fala que nós somos salvos pela fé e com as nossas obras. E você vai entender. Também a segunda sola é só a Escritura, ou somente a Escritura. A autoridade das Escrituras e a sua inerrância, ou seja, a palavra de Deus é a autoridade, não é a igreja, não é o homem, e ela é infalível, ela não tem erro. Foi a segunda sola. A terceira sola é só o Cristo, ou somente Cristo, o único mediador e salvador, sem santos, sem papas, sem penitências. O único que poderia e que pode salvar é Jesus. Essa foi a terceira sola. A quarta sola é sola gratia, ou somente a graça. Ou seja, a salvação vem por meio da graça santa de Jesus, e não é por merecimento, não é merecimento. Você não merece, senão não seria graça. E a última é sola de glória, ou glória somente a Deus. Ou seja, tudo para a honra e glória de Deus. Tudo que a gente fizer, que seja para a honra e glória de Deus. Nós cantamos isso aqui. Então eu gostaria um pouco de falar como que a gente pode harmonizar fé, graça, Cristo, salvação e obras. Tiago 2,14, ele fala, a gente vai abrir lá, vai abrir enquanto isso, ele vai falar sobre isso, né, que o homem não é salvo somente pela fé, mas pelas obras. Nós vamos entrar nesse texto no final. Então, eu peço que você preste muita atenção, anote, porque eu vou falar muitas coisas, e eu tenho pouco tempo, e eu queria que você entendesse o contexto de Lutero. Por que Lutero esbravejou, colocou 92 teses, e por que fez tanta diferença? Por que fez tanta diferença na humanidade? Né? Por que o cristianismo mudou depois de Lutero? Para quem não sabe, Lutero era um jovem universitário. Está vendo, universitários? E o universitário tem essa pegada, né, que é coisas novas, né, ele quer mudar o mundo. Só que Lutero, ele era aquele universitário mundano, né, ele tinha muitos conflitos internos, ele tinha temores, decepções. Ele era de uma família muito religiosa, que dava os valores, né, da fé, da igreja católica, de fazer as indulgências. Ele sabia, mas ao mesmo tempo ele queria fazer o que a igreja falava, e ao mesmo tempo ele tinha a carne, os desejos. Então ele estudava direito, e ele no ano de 1505, ele estava lá, ele tinha enchido a cara, né? A gente vai na universidade. Uma vez eu vi um evento de uma universidade, convidando os universitários, e a foto era o que organizava a festa, em cima de vários enlatados de cerveja. Mas assim, eu estou falando de ocupar isso aqui, ó, ocupar esse quadrado todo, e ele em cima me convidando. Essa é a ideia da universidade para muitos, de diversão, de vida, né? Como eles se divertem, muitos deles. E Lutero era esse hipócrita, né? Ia na igreja, enchia a cara, e um dia ele voltando de uma festa, ele estava borracho, né? Como já que nós cantamos uma música em espanhol aqui, ele estava bêbado, e ele começa a chover, e começa a cair raios, e um raio cai e fulmina um amigo dele, morre. E naquele momento ele pensou: e se fosse eu? Onde eu estaria? O que aconteceria comigo? E ele tinha essa noção de inferno. Ele sabia, ele falou assim: puxa, inferno é um lugar de tormento, eu não quero ir para lá. E ele ficou atemorizado com isso. E os raios caíram, e ele faz uma promessa a uma santa e fala: olha, se eu sair dessa, eu prometo que eu vou dedicar a minha vida a você. E Lutero faz isso.
né? Ele abandona o direito, e o pai dele ficou bravo, porque a ideia de Lutero era essa: se eu quero agradar a Deus, eu preciso fazer um monte de coisa. A igreja fala que eu tenho que ir na missa, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que dar meu dinheiro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E nós temos muito disso ainda, né? A gente vem, olha, a gente precisa fazer isso. E tem também, mas às vezes parece que se eu não fizer, Deus vai me castigar. Parece que Deus está apontando o dedo, né? Olha aqui, ó, está fazendo? Eu sei que nós precisamos ter uma reflexão, é por isso que eu vou falar de Tiago também, mas nós também precisamos olhar muito para Deus, quem é Deus, e ter um entendimento. E no entendimento de Lutero, ele tinha que fazer coisas para poder se purificar e agradar a Deus. Ele abandona o direito, o pai dele fica bravo, ele abandona a faculdade de direito e ele decide ser monge. Qual o tipo de monge? Um agostiniano. E Agostinho, talvez você não conheça, tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história. Ele era um intelectual, ele foi considerado um dos maiores teólogos da igreja. E por que Lutero decidiu ser monge e ser agostiniano? Porque Agostinho era um cara doidão também, né? Ele antes de se converter, ele gostava de uma farra, ele era frequentador de prostíbulos, ele acreditava no racionalismo, ele odiava essa questão de fé. E depois você pode estudar, você vai achar isso na internet, um livro que chama Confissões de Agostinho. Você pode procurar, é grátis, está no domínio público. E ele comenta da vida dele, e ele fala de como ele era no momento da conversão, mas ele fala dos pecados. Então, quando Lutero começa a ouvir, ler esse livro e ouve o testemunho de Agostinho, ele fala: eu vou seguir esse cara é muito parecido comigo. E olha, irmãos, o poder que a conversão de alguém tem, né? Quando você fala da sua vida. E nós estamos falando aí de mais ou menos 1100 anos de diferença. Imagina que há 1100 anos alguém fala da sua conversão e essa conversão inspira alguém a seguir a Deus. Então isso é importante, a gente compartilhar mais da nossa conversão e falar. E esse foi um dos motivos, né, que Lutero decidiu ir para o monastério. Ele pensou: o lugar mais próximo do céu é um monastério. E se tem alguém que eu quero imitar é Agostinho, pelas coisas que eu falei. Eu queria muito que você, na semana, procurasse esse Confissão de Agostinho. Estuda um pouco. Irmão, nós precisamos estudar. Entendeu? A fé exige isso da gente. Nós estamos numa época onde só falar 3, 4 escrituras não convence. Nós vivemos uma fé, irmãos, que tem história. Porque eu estava estudando com um rapaz que é espírita, né? E eu falei: olha, a sua fonte de autoridade, que são o espírito, que é o espiritismo, não tem a história que o cristianismo tem. E é por isso que a minha fonte de autoridade é as escrituras. E eu tenho história para contar. E é legal quando você coloca a fonte de autoridade, que as pessoas param de criticar pessoas e criticamos ideias. E a Bíblia tem história, irmãos, é de verdade. Pessoas morreram, pessoas deram a vida, pessoas foram transformadas pelo Evangelho. E você precisa ter isso no seu coração. Então você podia pensar: poxa, então Lutero achou a solução, né? Ele foi para o convento, para o mosteiro, ele virou padre, ele encontrou uma direção. E Lutero, ele estuda teologia de 1506 a 1512, 6 anos. E mais tarde, sabe o que ele fala? Foram os piores anos da minha vida. Foram anos terríveis. Imagina alguém aqui tem uma vida mundana, tem uma vida de drogas, tem uma vida imoral, viciado em várias coisas, né? Bêbado. E aí se converte e decide estudar teologia, e estuda teologia e busca Deus e quer saber mais sobre Deus. E depois ele termina o estudo falando: foram os piores anos da minha vida. Você não ficaria chocado? Você não ficaria: puxa, o que aconteceu? E eu vou explicar por que ele falou isso. Então, Lutero começa, nesses 6 anos, ele escreveu um diário. Tudo que eu estou falando, irmãos, é história, você encontra fontes. Ele escreve um diário desses 6 anos. E ele ficou lá no monastério. O que ele fazia? O entendimento dele era assim: se eu quero agradar a Deus, eu preciso fazer um monte de coisa. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, porque senão Deus não vai se agradar. Aí ele fala que ele jejuava 3 vezes por semana. Imagina, a gente uma vez por mês quase morre, imagina 3 vezes por semana. Ele se consumia em vigílias e fadigas, sempre. Decorava salmos na língua hebraica.
ele fazia de tudo. Você tem que lembrar que ele estava sendo treinado por teólogos da Idade Média, que considerava que para ser aceito por Deus, você deveria fazer muitas penitências, jejuar e tudo mais. É como havia uma classe que conseguiria fazer isso, os outros não. E ele queria ser esse tipo de gente. Ele achava que se eu fizer as coisas, Deus vai me aceitar, porque ele é santo, eu preciso ser santo. E ele vivia lendo muita Bíblia, fazendo suas penitências. E ele ficava muito frustrado, porque ele sentia que ele odiava fazer isso e amava as coisas do mundo. Fala, quanto mais eu oro, já viu aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Era mais ou menos isso. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu jejuo, mais eu odeio tudo isso. E mais a minha carne quer aquela vida mundana. Ele fica angustiado. Ele pensava, por que Deus não muda a minha mente? Se eu estou fazendo. E ele sentia cada vez mais culpa, mais culpa, mais culpa. Quando ele tinha um sonho erótico, sabe o que ele fazia? Ele pegava um pequeno chicote, jogava pedrinhas no chão e se flagelava. Ele se flagelava e pensava, poxa Deus, eu estou pisando na bola, você está vendo que eu estou tentando aqui expurgar os meus pecados, eu estou aqui me cortando, me matando, estou sofrendo, e não quero mais viver assim. E era o que ele fazia. Ele achava que expurgaria seus pecados. Quando fazia frio, ele dormia sem coberta, sem nada. E frio na Alemanha não é igual o friozinho aqui que você põe uma blusinha e resolve. 20 graus abaixo de zero. Eu já peguei, irmãos, acho que 15 graus abaixo de zero, né? Quanto? 19. E eu só, se tivesse água para cobrir o olho, eu usava. Eu ficava ali, irmão, você é terrível, você não consegue andar, você não consegue respirar nenhum. É igual você enfia a cabeça na geladeira e tenta respirar lá para você. Na geladeira não, no congelador. 0 graus é quentinho comparado com 20 graus negativos. E ele tirava a coberta e ficava lá sentindo frio, porque ele queria expurgar seus pecados, ele queria que Deus o perdoasse de todo jeito. Olha o que ele escreveu aqui em um dos seus relatos. Ele fala assim: no mosteiro não pensava em mulheres, dinheiro ou bens. Antes meu coração tremia e se abalava sobre se Deus concederia a sua graça a mim. Pois eu me desviei da fé e não podia deixar de imaginar que havia irritado a Deus, a quem eu, por sua vez, precisava apaziguar fazendo boas obras. Se eu pudesse crer que Deus não está virado comigo, me tranquilizaria com alegria. Então nós vemos aqui um homem atormentado, tentando de todas as maneiras agradar a Deus, e por mais que ele fazia, mais ele sentia longe dele com o pecado. Nós muitas vezes passamos por isso, não? Queremos agradar e queremos fazer, e o pecado cada vez nos acusando. E a grande questão de Lutero é como Deus vai me aceitar assim, como ele vai me aceitar. Ele tinha um ódio terrível da justiça de Deus. Ele odiava escutar essa palavra, porque para ele a justiça de Deus era o instrumento que Deus ia punir os pecadores. Quando nós não falamos assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Você vê lá o cara que vai, mata, estupra, às vezes se salva de tudo isso, e às vezes você até se consola por isso, né? A justiça de Deus falha. Desculpa, se Deus não falha, ela pode até tardar, e ele vai ter. Você está falando que a justiça de Deus vai punir essas pessoas. E Deus é justo sim, eu vou explicar um pouco sobre a justiça que a Bíblia fala. Mas ele odiava escutar que Deus ia fazer justiça com ele. Até que um dia Lutero ele tinha que preparar aulas no livro de Salmos, e ele se depara com o Salmo 71. Vamos lá no Salmo 71, de 1 a 2. Está dando para pegar? Está dando para entender? Espero que você não esteja conforme, porque eu só estou na página 6 de 19. Olha o que diz aqui. Olha que incrível, irmãos. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Ninguém não tem ouvido para mim e salva. Quando Lutero lê esse salmo, ele entra em parafuso.
Ele fala, como que a justiça de Deus vai me resgatar, me livrar e me salvar? Se eu tenho aprendido até hoje que a justiça de Deus serve para quê? Para punir. Como? Imagina como ele ficou confuso. Peraí, aqui está falando que é para salvar, mas eu tenho aprendido que é para punir. E ele começa a ficar instigado com isso. Imagina a justiça de Deus resgatando, livrando e salvando. E quando a gente vai para o Evangelho, a gente entende perfeitamente o que isso quer dizer. Como algo que condena poderia salvar? Seria como dizer assim a um juiz, né? Você vai lá, está sendo julgado, e fala, me condena que eu quero ser livre. Me manda para a cadeia perpétua que eu quero ser livre. Não é estranho? Para Lutero esse era o conflito. A teologia que Lutero conhecia era a teologia do medo. E olha, nós usamos muito essa teologia do medo, né? Até como pai, se você não fizer isso, você vai levar isso. Papai do céu não gosta, papai do céu vai te castigar. Não é assim? Às vezes entre nós damos conselho e queremos que as pessoas fiquem, não pelo amor, mas pelo medo. Ó, você deixar isso aí para o inferno. Imagina você estar casado e você está com conflito e fala assim, ó, não separa, porque se você separar, você vai para o inferno. Aí você fica pensando, casamento ou inferno, o que é pior, né? Você vai ficar porque você ama, porque você sabe que Deus vai te dar a graça. Eu quero falar, irmãos, não é o inferno que vai te manter no casamento, não é o medo. Ninguém gostaria de ter um relacionamento baseado no medo. Você acha que Deus quer ter um relacionamento com você baseado no medo? Ó, se não fizer, não é assim, né? Lutero, ele começou a descobrir uma visão diferente sobre Deus. E ele começa a ler a Bíblia, vasculhar as Escrituras. E o que acontece então? Onde ele vai parar? No livro de Romanos. Vamos lá em Romanos 1, 16 a 17. Esse livro mudou, abriu a chave teológica de Lutero, mudou a mente, o coração. Ele começou ele fala que as portas do paraíso se abriram para ele. E Paulo, ele escreve em Romanos 1,16, que também existe um contexto aqui, né? E fala assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim. Desculpa, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha lá, uma das 5 solas, somente pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Imagina Lutero lendo isso. A justiça de Deus, ela veio me libertar, ela veio me dar vida, sentido. Do princípio ao fim é pela fé que as pessoas são salvas. Não são pelas obras. Você deve estar pensando em Tiago, eu vou chegar lá. Isso abre a mente de Lutero. Ele agora sabe que a justiça que Deus está oferecendo qualquer é Jesus. Quem morre por nossos pecados, quem nos lava com seu sangue, por quem nós somos perdoados? Por Cristo. E ele fala, puxa, essa é a chave da mudança. Ele aprendeu que Jesus era o sacrifício único e definitivo para a alma dele. E é interessante que Paulo, ele fala assim, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Como está escrito onde, irmãos? Quando Paulo e qualquer outro apóstolo, alguém que escreveu a Bíblia, fala como está escrito, ele está falando do quê? Do Antigo Testamento, que era o que eles tinham. Essa escritura está em Abacuque 2,4. Eu não vou pedir para você abrir, para você não sofrer. Mas fala assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ah, mas não é fé? Alguns traduzem como fé e alguns traduzem como fidelidade, e eu vou explicar o porquê. A língua hebraica, irmãos, ela é uma língua pobre. Eu não estou falando no sentido pejorativo, ela não tem muito substantivo. Eu tive uma matéria lá que a gente teve que estudar a língua hebraica, né? E tem umas palavrinhas que significam um monte de coisa. Então, imagina você colocar substantivos, então. Substantivos, como ela tem poucos substantivos, imagina você colocar substantivos abstratos. Por exemplo, amor é um substantivo abstrato.
Você sabe, mas você não consegue falar assim, qual é a cor do amor? Mas vamos pintar vermelho, mas por que você está falando isso? Qual é a cor do óleo? Preto, sei lá. Mas você tem algumas coisas que você não consegue, né? É abstrato. Então, por exemplo, essa palavra fé, ela vem de uma palavra chamada emuna. Essa palavra define fé em hebraico. E ela significa o quê? Agarrado firmemente. Imagina assim, você está lá no marzão, lá em Guarapari, né? Aí para Guarapari. Aí você acha que você nada muito bem na piscina, você nada demais lá na praia. Aí vai lá pro fundão, né? Aí você começa a ver que a coisa está ficando feia. Você começa a ir pro fundão, começa a tomar aquela água salgada e calma um atrás do outro. Você começa a ficar desesperado e você vê no meio e de repente alguém joga uma boia para você. O que você faz? Como você vai agarrar? Você vai pegar assim com a delicadeza? Você vai se abraçar daquele negócio com uma força. Por isso que quem vai resgatar alguém que está sendo afogado, ele precisa ter uma técnica. A tendência da pessoa é agarrar de tal maneira que os dois não se movem, afundam. Então, a palavra fé ela tem esse sentido de algo que você se agarra firmemente. Como o substantivo no hebraico é difícil, mas a fé, eles entendem isso. Se eu tenho fé em alguma coisa, quer dizer que é alguma coisa que eu me agarro. Essa palavra ela significa confiável, firmeza, eu acredito, né? E essa palavra emuá, depois ela deriva de uma palavra que chama emun. Emun é confiança, firmeza, e que deriva da palavra amã. O que a gente fala que é parecido com amã? Hein? Amém. Sabe o que significa a palavra amém? Significa assim, eu aceito, eu acredito, eu confio. Dizer amém significa tudo isso. Então você fala amém, a gente virou um amém, né? Amém fala assim, eu acredito. Por que eu estou falando isso? Quando Paulo fala que você é salvo pela fé, ele está falando de algo que você entendeu assim, eu preciso me agarrar nisso. Eu preciso, a minha vida depende dessas coisas. É muito sério. Não é como algo sem nexo. Que legal, não é mais uma escritura. E eu pergunto, você se agarra na sua fé? A sua fé te mantém? Você precisa de coisas que vão além da fé? Ou a sua fé é aquilo que você agarra quando a coisa está ficando feia? Porque nem sempre é assim, a coisa piora e você começa a abrir mão da fé e vai atrás de outras coisas. E Paulo fala, o justo viverá pela fé. E quando a gente vai na origem da palavra, o justo vai se agarrar firmemente na sua fé. Ele não vai abrir mão, ele vai viver pela fé. A grande pergunta hoje é, vivemos pela fé? Agarramos firmemente nessa fé? E Lutero entendeu isso, e as portas do paraíso se abriram. A justiça é concedida pela fé. E aí ele coloca lá as 92 teses, se você quiser saber, você procura lá na internet, vai ter. E começa toda a revolução. Então esse é o contexto da vida de Lutero. É por isso que ele ficou tão feliz e foi tão combateu tanto as ideias da igreja católica na época, a igreja romana, que falava, olha, para você ser salvo, você precisa de indulgência. A indulgência funcionava assim, você morreu, quando você morrer, você vai para o purgatório, você não vai para o céu, lá é um lugar de sofrimento, mas é para purgar os pecados, você vai melhorando, aí você vai para o céu. Mas se você quiser amenizar isso, compra uma indulgência. Então o Papa começava a vender indulgências, e Lutero fala, se você quer tanto ajudar as pessoas, em vez de cobrar, por que você não dá todas as indulgências de uma vez e leva todo mundo do purgatório? Ele começou a questionar, e isso, imagina, custou, aí ele teve que fugir, tentaram matá-lo e tudo mais. Então, o que eu quero falar, o contexto era esse, uma época de trevas, onde não havia fé, onde as pessoas tentavam se salvar por suas obras, pagavam pela salvação. Pagavam pela salvação. E aí a história é muito interessante. Você pode bater em qualquer vídeo no YouTube lá, Reforma 500 anos, tem vídeos inspiradores que explicam muito melhor do que eu falei aqui. Você vai ficar encorajado de saber o preço pago para que a gente tivesse o entendimento das Escrituras. E aí você fica feliz que você concorda comigo. Há 3 solas que é um conflito, né? Ele fala somente pela fé, somente por Cristo, somente pela graça.
Como que eu vou harmonizar isso com as obras? Abre lá em Tiago agora sim, Tiago 2,14. Tiago 2,14. Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E agora? Será que Tiago era o inimigo de Paulo? Vocês sabem que quando Lutero foi traduzir o Novo Testamento, e que ele faz com a parte de Tiago, a gente vai ver que Tiago bate firme sobre a falta de obras. O que faz? O que você acha que Lutero fez quando viu isso? Falou, Tiago não entendeu nada. O irmão de Jesus não entendeu nada. Não entendeu, esse cara está confuso. E ele chama a epístola de Tiago como uma epístola de palha. Ou seja, pode até ser queimado isso aqui. Epístola de palha. Palha. Não vale muito. E ele pega na tradução e joga lá no final. Como se fosse um apócrifo. Ele tira dos livros canônicos. Só que depois ele vai amadurecendo e na segunda edição ele volta com o livro de Tiago, na posição certa, reconhecendo. O livro de Tiago, irmãos, é um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Você acha que é Mateus? Não. Imagina lá, é um livro escrito para judeus, provavelmente antes de Atos 15, né, que quando tem aquela briga, se os que estavam aceitando a fé, eles tinham que comer, eles tinham que fazer as mesmas coisas que os judeus, e eles chegam à conclusão que não, eles não precisam sacrificar, eles não precisam circuncidar. Então esse evangelho, essa epístola, ela foi escrita para os judeus, e foi uma das primeiras. Está dando para acompanhar aí? Tem alguém dormindo aí? Dá uma cotovelada. Isso é importante porque é a sua história, é a sua história, e é a minha também. Então, olha lá, nós vemos em Tiago 2,14, o que ele falou? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí nós lemos em Romanos 1,17, vai lá, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 11,6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Será que Paulo e Tiago estavam no conflito? Será que um não entendeu a mensagem do outro? Será que a Bíblia tem contradição? Então aquela sola que fala que a Bíblia ela é infalível, ela cai por terra aqui? Não. Qual é a diferença, irmão? Como que você vai saber de uma coisa da outra? Qual é a diferença? Contexto. Qual era o contexto de Tiago para escrever essa carta? Qual era o contexto de Paulo para escrever a carta aos Romanos? Qual era o contexto de Lutero para se revoltar contra as obras? O contexto faz toda a diferença. Você tem que lembrar que Paulo está falando para judeus que queriam as obras, que eles achavam, olha, isso não é suficiente. Vocês precisam circuncidar, vocês precisam obedecer a lei de Moisés. E Paulo fala, não, Cristo é suficiente. Nós somos salvos pela graça. E tanto Jesus também, e os apóstolos, eles tinham sempre que enfatizar o quê? A graça, o perdão. Por quê? Porque na época de Jesus tinha lei, as pessoas eram legalistas. Jesus fala, aquele que crê em mim será salvo. Ele fala isso. Mas Jesus não está falando assim, com crer, que aquele cara, eu creio, eu aceito. Tinha muito a ver. Se você falasse que você cresce em Jesus, sua vida estava em risco. Teria que ter muitas obras acompanhadas disso. Então o contexto de Tiago era um contexto onde as pessoas estavam perdidas. Os judeus recebem a notícia de Jesus, que Jesus é o Salvador, que não tem mais as coisas das obras, e não precisa mais fazer isso nem aquilo. E o que esses homens, sem entender direito, falam? Ué, se é pela graça, beleza, eu vou fazer o que eu quero agora, vou viver minha vida louca, e no final a graça me salva. Esse era o contexto de Tiago. Eles não estavam entendendo a graça. É o que a gente fala hoje de graça barata. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando você entender a graça, você não consegue ficar sem obras. Elas acompanham.
É uma coisa assim, é igual você comprar um carro, ele tem que ter roda, senão ele não anda. Você não compra um carro zero sem roda, tem que ficar roda. E não mata todo o processo. Você não consegue ver sem obras. Então eu entendo o problema de Tiago. Olha lá o que Tiago está enfrentando. Tiago capítulo 2, 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Segura a fome aí. Aguenta aí que já eu vou concluir, que eu acho muito importante. Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde você lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Sensato, que é certificado de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Caso semelhante de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias, e os espias fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Fé sem obras é um cadáver. A comunidade que Tiago estava direcionando a carta, irmãos, era de irmãos convertidos ao cristianismo, mas que não entendiam direito o que era a graça. Eles estavam perdidos, eles não entenderam o ensino de Paulo, e nem dos demais apóstolos. Nem da ênfase de Jesus sobre salvação e tudo mais. Eram fardos pesados na época de Jesus, que eles achavam, vou deixar tudo e não precisavam das obras. E o próprio Jesus fala em João 3, 16, 18, você pode ver lá, sobre salvação. Eu quero falar sobre um pêndulo. Então imagina, eles viviam em uma era de tradição, de legalismo, então o pêndulo estava desse lado, certo? Aí o que aconteceu quando eles ouviram sobre Jesus? O pêndulo foi para o outro. Eles estavam vivendo vidas incoerentes. Isso não acontece conosco? Aconteceu. Nós viemos numa época, nosso movimento tem origens radicais, né? De muito trabalho, talvez alguns aqui não saibam, de fazer obra mesmo. A gente era cobrado, a gente tinha um medo danado de não fazer. E aí nós tivemos discernimento de Deus agiu e nos mostrou a graça dele. Que nós fizemos? Foi lá para o agora também eu não faço nada. Agora eu só vou vir na igreja, eu vou participar de algumas reuniões e está maravilha, porque eu sou salvo pela fé. Mas o que Tiago está falando, que você é salvo pela fé, mas não sem as obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé e com as obras. A obra é evidência da salvação, evidência. E esse ambiente que Tiago estava enfrentando, era muito fácil encontrar aquele, já que antes era uma radicalidade total, agora vale tudo. Isso aconteceu conosco, não foi? Antes não podia nada, e de um dia para a noite podia tudo. Aí saiu gente casando, gente indo para outro lugar, fazendo maluquice, alguns, né? Alguns acertaram, outros erraram, mas a gente estava nessa perdidaço, até voltar às escrituras. Era essa a audiência de Tiago, pessoas perdidas. A fé que Tiago condena não é a mesma fé que Paulo recomenda, presta atenção, são fés diferentes. As obras que Paulo condena do legalismo não são as mesmas obras recomendadas por Tiago. Então, se você pensa assim, há conflito entre Paulo e Tiago? Não há.
é contexto, é uma determinada época. Então cuidado você que... Por isso que é importante estudar a Bíblia, saber do contexto, senão você vai falar batatinha, você vai viajar na maionese, você vai pregar coisas que você não sabe. Tiago 1,22 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Você vai ver na carta de Tiago o tempo todo falando das incoerências daquela comunidade. Ele pega um exemplo lá, o cara está com fome, se encontra o irmão naquela época, se encontrava muito disso, havia necessidade, está com fome, e você vê o irmãozinho lá morrendo de fome, e você fala: oh meu Deus, vou orar aqui pelo meu irmão, que o maná que veio do céu alimente a alma dessa criatura. Ah, estou com frio. Ó Senhor, que o calor do Espírito Santo aqueça o coração e o corpo desse meu irmão. E aí você vai embora. Resolveu? A sua fé valeu alguma coisa? Não. Você não tirar o dinheirinho, não comprar comida e não der o cobertor, você não vai. É isso que ele está falando. É isso. Não adianta você falar: eu sou... Irmãos, é importante vir aqui na frente, que todo membro dessa igreja sabe. Você quer ser um cristão, você tem que confessar que Jesus é o Senhor. Sua confissão de fé é importante, mas ela precisa acompanhar a obra. Sabe, eu adoro, assim, algo que eu gosto muito da nossa igreja é estudar a Bíblia com as pessoas, porque você vai estudando, você vai desafiando, você vai ajudando ela a entender que obras são as que Paulo fala e que obras são as que Tiago fala. E quando ele vem aqui, ele está consciente do que ele vai fazer. Ele sabe, pelo menos deveria. Mas só pronunciar que Jesus é Senhor não é o suficiente. Não quer dizer que você entendeu a fé salvadora. Porque a fé salvadora é acompanhada. Presta atenção, você não faz obras para ser salvo, porque a obra da salvação é de Deus. Mas a sua salvação, ela tem evidências que são as obras. É algo automático, é igual uma árvore. Você olha a árvore, você vê a seiva. Você não vê a seiva, mas você sabe que ela está ali, que é por causa da seiva que os frutos aparecem. Se você é um cristão, a fé que você tem, ela vai produzir, porque é uma seiva. E quem é a seiva na vida do cristão, irmãos? É o Espírito Santo. Tem uma história do homem que errou o céu por 20 centímetros, você conhece? Não. Imagina eu falar para você: o homem que errou o céu por 20 centímetros. Você fala: nossa, o que é isso? O cara quase entrou. Mas sabe o que é o 20 centímetros? É a distância da cabeça para o coração. O que eu quero falar? Você pode errar aceitando intelectualmente o cristianismo, mas o seu coração não absorvendo a fé. Você não consegue passar daqui para cá. Fica tudo na ideia. Igual você, é o que o Tiago está falando. Ah, você fala que você crê em Deus, você fala que você é isso e aquilo, mas só está aqui, ó. Na hora de praticar, ela não veio para o seu coração. E ele fala o quê? Olha, vir na igreja, escutar sermão, escutar aula, escutar música bonita, não muda a sua vida se você não pratica. Você sabe o que você cantou hoje? Aqui? Você falou: eu vou entregar todo o meu ser. Todo o seu ser, não é só aqui. Ao mesmo que você cantou assim: eu vou entregar todo o meu ser no horário do culto. Vou entregar todo o meu ser nas reuniões. Não, é no dia a dia. Eu vou entregar, meu Deus, todo o meu ser. Isso é a resposta de alguém que entendeu a graça. Quando Lutero, quando tinha esses caras que entenderam a graça, sabe o que eles fizeram? Entregaram suas vidas. E aí vem o exemplo de Abraão, né? Só para você entender, capítulo 2, Tiago critica uma fé sem obras, morta, cadáver. Capítulo 3 ele fala da incoerência. Olha como obras muda aqui para Tiago. Ele fala: olha, capítulo 3 fala sobre a língua. Um monte de vocês querem ser mestres, mas pouco de vocês sabem. Não fale muito. Então a obra da fé já seria o que? Controlar a língua. Muda, não é só fazer caridade. Aí depois no capítulo 4, ele fala sobre uma fé, quando ele fala: olha, vocês querem ser amigos de Deus, mas são amigos do mundo. Isso não existe. Ou você é uma coisa, ele fala assim: se você quer fazer amizade com Deus, você se torna amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus. Então a fé, a obra da fé já tinha outra conotação aí. A primeira de caridade que ele fala, a segunda qual que é? Que eu acabei de citar aqui, é quando você não consegue controlar a sua língua, e a outra que eu estou falando qual que é? Quando você
fala que é amigo de Deus, mas também está lá no mundão. E principalmente você que está no mundo acadêmico, muitas ideias rondam isso aí. E alguns de nós, isso aqui é legal, tem pontos de contato. Olha, cuidado, porque a Bíblia é muito séria sobre isso. Quando tem uma coisa que todo mundo apoia não sendo cristão, abre o seu olho, porque vai um pouco de encontro que a Bíblia ensina. Muito bom, amado. Então, diziam que tinham fé, mas não tinham obras. Queriam ser médicos, mas não controlavam a língua. Diziam que odiavam o mundo, mas eram mundanos. Esse é o público que Tiago está ensinando. Você tem fé, meu irmão? Tem que ser com as obras. Tiago é um excelente corretivo para a gente entender, para a gente arrumar aquele falso entendimento das 5 solas que eu falei. 4 argumentos que Tiago usa aqui. Só declarar fé não é suficiente. Você pode ler em Tiago 2, 14 a 16. Ele fala: fé sem obras é morta. Outra coisa que você pode... eu queria falar com vocês assim, olha, sobre evangelismo, sobre ter discipulado aqui na nossa igreja. Eu não acho ninguém que é contra. Talvez um ou outro. Não, um ou outro é importante, a Bíblia fala, e você declara isso. Mas a sua fé, ela corresponde a isso? A coisa é você crer, outra coisa é você viver, né? Você é uma pessoa que tem tempo para outra. Às vezes as pessoas cobram de mim: a igreja está fria. Eu marquei com uma pessoa, ela não teve tempo. Você tem que questionar, não sou eu nem a igreja, questionar o irmão, a sua fé acompanha, porque assim, irmão, se nós nos comprometemos de ajudar uns aos outros, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Aí quando chega isso, é que Tiago fala: agora eu quero ver as obras da sua fé. Agora eu quero ver se o amor, um ao outro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, vale para você. É isso. É algo que eu me questiono. Quando eu me deparo com as situações, eu tenho que ir lá para a minha fé. A minha fé, ela é prática também. Nada vale você... outra coisa, alguns falam assim: a igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, a igreja está... Como se eu tivesse assim: eu não vou fazer. Nossa, você precisa ofertar. Não adianta você: eu determino que vamos ter 3 telões. Determina a vontade, não vai acontecer se você não pôr a mão no bolso. Eu determino que vamos fazer. Para com isso. Que a sua fé acompanhe com as obras. Como você é com o seu dinheiro? A maneira que você usa o dinheiro é reflexo da sua fé. Você é um homem, uma mulher cheia de fé? Ou você só acredita, né, que Deus vai realizar o desejo do meu coração? Nós cantamos isso hoje com tanta convicção, e é verdade, Deus vai fazer as coisas. Que Deus é aquele que me supre. Mas a sua fé acompanha tudo isso? Isso é importante, a gente vê algo que Tiago combateu. Fé sem obras é morta, não tem seiva. Ele falou da falta de temor também, né? Ele fala assim: você crê. Os judeus têm um Shema, que é super importante. Eles têm que declarar assim: eu creio que Deus é o único Deus. E os cristãos acrescentavam: e Jesus é o Filho desse único Deus. Até hoje eles proclamam o Shema. Então o Tiago fala assim: olha, você crê que só há um Deus? Ótimo. Os demônios também creem. Mas tem uma vantagem sobre você: qual que é? Tremem diante de Deus. Irmãos, alguns de nós não trememos mais diante de Deus. Eu não estou falando do medo, do castigo, mas de saber que Deus é santo, né? De saber tudo que eu não havia pecado. Eu vou me abrir porque a graça me salva. E se abrir para poder a coisa acontecendo. Só para ir terminando aqui, uma vez eu estudei a Bíblia, na verdade eu tive uma conversa com um cristão, não é dessa igreja, pode ficar tranquilo. E a mulher dele veio falar: ele está caindo em adultério. Esse cara era amigão meu, e eu conhecia, e eu fui ter uma conversa mais por consideração a ela. Apertei o sujeito para tudo quanto é lado. Pensei: será que ele vai tremer os lábios? Será que ele vai dar uma piscadinha? Será que ele vai olhar para o alto? O cara foi perfeito. E eu lembro falando com a Denise: essa mulher está errada. Ela está errada. Esse negócio de intuição feminina não tem nada a ver. Que é isso? Eu disse: olha lá, mas eu falei: não, eu falei, eu pus minha mão no fogo. Quase queimou a mão. Ainda bem que isso aqui foi uma fé sem obras, senão eu estaria sem essa mão. Aí um dia ele vai para um lugar turístico longe de lá, e quem está lá nesse lugar
a cunhada dele, ele não viu. E ele estava com quem? Com a amante. Aí Tiago falou: o que fala? Que adianta você vir na igreja falar se a sua fé, a sua integridade não acompanha a sua fé? Irmãos, o que fala? Adianta estar aqui se você não é honesto nos seus negócios, se você não está dando sua vida para outras pessoas, se você não cuida do seu relacionamento com Deus. É isso que Tiago está criticando. E só para a gente terminar mesmo, eu acho muito interessante, desculpa estender, mas eu acho importante a gente gastar esse tempo, sobre Abraão e Raabe. Abraão era o pai da fé, era aquele que estava disposto a sacrificar o filho da promessa. O cara era 10. Aí você pensa: não, para Abraão não tem jeito. Mas quem era Raabe? Prostituta. Aí fala: eu sou melhor. É isso aí. Nós vamos estar de Abraão a Raabe, se encontra em algum lugar nesse espaço aí. Ele fala: Abraão, ele creu. Se você observar no Gênesis 15, ele é justificado porque ele crê. Ele fala: Abraão creu e foi justificado. Aí acho que no 20 fala assim: ele é declarado justo quando ele vai e aceita sacrificar o filho dele. Quando ele vai fazer, Deus fala: não, agora eu sei. Então ele é justificado pela fé e é declarado pelas obras. Isso é muito importante. Ele é o pai da fé. E Raabe era aquela prostituta, e o prostíbulo fala que ficava no lugar alto, ela era provavelmente dona do lugar, no lugar VIP, né, na cobertura. E é interessante Raabe, porque assim, a prostituição, o prostíbulo é um lugar onde as pessoas sabem de tudo. Então imagina os soldados que passavam lá e falavam: poxa, está vindo um povo aí, e eles têm um Deus poderoso, eles estão ganhando todas as batalhas. Imagina alguns soldados egípcios falando: olha, eu vi o líder deles abrindo o mar e passando, e depois eu vi esse Deus afogando as pessoas. E Raabe começa a crer nesse Deus. E é a primeira vez, quando os espias vão lá, é a primeira vez que Raabe tem contato com os servos de Deus. E ela fala: eu creio nesse Deus, vocês vão ganhar a cidade, eu acredito. Ela podia ter o quê? Entregado. Assim: eu creio, beleza. Aqui, ó. Então lá, se ela não acreditasse que Deus era Deus, ela não entregaria. E ele entrega, e ainda mais, quer dizer, ela não entrega, né? E ela protege. E aí ela é dada como fé, porque qual foi a obra que ela fez? Ela arriscou a sua vida. Dispõe. Está vendo como a obra vai mudando de acordo com o Tiago vai desenvolvendo o texto? Irmão, você está disposto a dar a sua vida para defender a causa de Cristo? Você está disposto a dar seu tempo, seu dinheiro, o que for? Raabe era a maneira como ela mostrou a obra dela. Sabe, muitos aqui acreditam também em compartilhar a fé. Mas você compartilha a fé? Ou você só acredita? Que adianta, irmãos? Que adianta eu crer um monte de coisa que a Bíblia fala, se eu não venho acompanhado com as obras? Essas obras não é o que Paulo criticava. São boas obras e acompanham a nossa fé. Para terminar, Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Acompanha comigo aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça e nos capacite a cada uma da evidência da nossa fé. Obrigado pela atenção, desculpa segurar vocês. A gente pode terminar aqui, né, Marcelo? Acho que vai ficar apertado a atenção. Então, ótima semana. Estuda mais sobre a reforma, 500 anos, tem tudo a ver com a nossa história. Pensa, avalia, você com Deus, as obras da sua fé. E que a sua fé, as evidências. Irmãos, e vivamos debaixo da graça de Deus. Amém. Deus vai nos capacitar nessas obras. Obrigado e ótima semana, paz. Pode buscar os seus filhos.